Amém, irmãos? Então, você que tem o hábito aí, né? Sempre a gente tem orientado, o hábito de anotar. Então, o tema da palavra é se prepare. Amém? Amém, irmãos? Você pode dizer para o irmão aí, ó, se prepare. Amém? Nós vamos falar a respeito disso. Já tem algumas semanas, mais do que semanas, já tem alguns meses que Deus, Ele liberou no meu coração essa palavra para me compartilhar com os irmãos, ministrar a respeito, né, da volta de Jesus. Eu vou falar nesses dias sobre a volta de Jesus. Então, quinta-feira aconteceu eu venho orando, perguntando para Deus qual que seria o momento ideal para que eu pudesse, né, liberar essa palavra para os irmãos, para que Deus possa realmente transformar a sua vida, para que Deus possa realmente libertar o seu coração e a sua mente. Aconteceu uma situação comigo quinta-feira, onde Deus fala com você muito no dia a dia, né? Quinta-feira, eu geralmente no final da tarde, algumas vezes na semana, eu ando de bicicleta, né? Tem sido o meu esporte. Eu joguei futebol há muitos anos, enganei muitos anos, né? E agora a onda é andar de bicicleta. E eu peguei a minha bicicleta quinta-feira, 5 horas da tarde, fui fazer um pedal. Não sei se o irmão está aqui. Acho que ele não está aqui, não. Aí depois, quando eu cheguei em Trindade, estou numa ladeirona que tem depois a entrada de Trindade, uma descida longa. Eu estou descendo e o irmãozinho abençoado estava de moto e ele passou por mim. Aí ele deu um grito, e aí, pastor? Aí eu falei, e aí, como é que tá? Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo meus pedal, mas... Aí ele conversando, ele com a moto aqui, e eu na rodovia descendo. Ele com a moto do lado. E aí, mas você pedala sozinho, você tem coragem? Eu falei, só, mas o povo está querendo pedalar, eu tenho que vir sozinho, né? Guilherme, meu companheiro ali, fica dando bolo. Aí eu falei, não, o pessoal não quer vir, eu venho sozinho mesmo. Aí estou descendo e conversa vai, conversa veio, eu virei para ele. Falei, ó, Guilherme, Júnior, eu tenho que andar logo porque eu tenho que estar 10:50 lá em casa. Eu tenho que vir para a oração aqui às 7 horas da noite. Eu tenho que chegar rápido. Aí ele, então tá bom, pastor. Aí falou algumas coisas lá. E na hora que ele foi despedir, e nós dois na baixada. E eu conversa com ele, conversa vai, conversa vem. Eu estava numa ladeira, parecendo que eu estava na sala da minha casa. Né? E mó bate-papo, mó conversa. Aí na hora que ele falou, não, então tá bom, pastor, eu estou indo. Eu não sei se ele estava indo para a faculdade ou trabalhar, alguma coisa assim. Eu estou indo. Na hora que ele acelerou um pouquinho, irmãos, veio um infeliz, né? Um feliz de um cachorro, não sei de qual mato que saiu, de onde saiu aquele negócio. Irmão, um cachorro desse tamanho. Ele passou por trás da moto, assim na frente da moto dele, assim. Como ele estava emparelhado comigo, eu não pude ver o cachorro. E na hora que o cachorro ele ia atropelar o cachorro deu uma corrida. E quem pega o meio do cachorro? O pastorzinho, distraído, uma ladeira, acho que uns 40 km por hora, e a pancada, pá, no cachorro, e a bicicleta, né, o guidão entortou, e eu caí, ralei, né, naquele mão desse lado de cá, tornozelo, joelho, aqui, cotovelo, aí eu ralei, demorei um pouquinho lá para voltar em si, os meninos me ajudaram lá, pararam a moto, colocaram, ajudou a arrumar a bicicleta, e eu peguei, subi na bicicleta, falei, vamos continuar a minha pedalada. E eu continuei, fui para a Abadia de Goiânia, e Deus começou a falar, me lembrar da palavra que Ele já tinha falado comigo algum tempo atrás, a respeito de se preparar. Porque eu sei que isso é uma história natural, que às vezes expressa a sua vida espiritual. Talvez as coisas que estão acontecendo em volta de vocês, olha aqui, ela pode estar fazendo você se tornar uma pessoa distraída. E eu tenho percebido que, infelizmente, nós temos visto, olha aqui para mim, queridos, distraia não. Eu tenho visto que tem se levantado uma geração muito distraída a respeito das coisas espirituais. Eu falo isso com muitos assim, irmãos, com o meu coração. Deus sabe o quanto eu tenho chorado meus tempos a sós com Ele, o quanto
Hoje Deus me acordou muito cedo, e eu fiquei, na cama ali, falando com o Senhor me fazendo lembrar. Infelizmente tem se levantado uma geração que tem brincado com Deus. Tem se levantado uma geração que tem zombado do Evangelho. Tem se levantado uma geração, olha só, que eles, irmãos, uma geração que tem sido leviana a respeito de Deus. Tem se levantado uma geração, irmãos, que estão, olha só, eles não têm ideia do que eles estão brincando. Tem se levantado uma geração, irmãos, que eles não têm ideia do que é a seriedade da vida nossa com Deus. E quando o Senhor falou comigo a respeito de ministrar isso para você, é porque Deus quer nos livrar, irmãos, dessa geração perversa e maligna. Deus quer nos levantar como uma geração, como homens e mulheres que estão preparados, homens e mulheres que estão atentos a respeito. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne os tempos. E eu tenho percebido que a nossa geração tem sido uma geração tola. Uma geração onde a maioria, eles estão, olha só, eles não estão discernindo os tempos. Eles não estão percebendo o que está acontecendo. Não estão percebendo o que está acontecendo em volta e até mesmo, muitas vezes, na sua própria vida. Então eu quero alertar os irmãos a respeito nesses dias, para que você possa abrir o seu coração e a sua mente, para que você se torne uma pessoa inteiramente preparada. Porque o Senhor nos garante que todos nós vamos apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que todas as nações, seja grandes ou pequenas, seja ricos ou pobres, todos os homens vão se apresentar diante de Deus. Todos os homens e mulheres vão prestar conta das suas vidas com Deus. Eu sei que essa fala que eu estou falando para você, talvez tenha suado a sua mente, como se fosse uma fala ultrapassada, arcaica. Em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro já tinha alertado a igreja do Senhor, dizendo que nós devemos prestar atenção, porque nos últimos dias levantaria homens que iam questionar a respeito da volta de Jesus Cristo. Ia questionar a respeito, tratando a volta de Cristo como se fosse algo leviano, para que Satanás pudesse enganar você, Satanás pudesse enganar nós como igreja, para nós tratarmos as nossas vidas espirituais de forma medíocre, longe de Deus, longe do propósito de Deus. Então eu quero alertar você a respeito de você se preparar, de você estar atento a respeito da sua vida, estar atento ao que está acontecendo com você, que tipo de evangelho você tem vivido, que tipo de relacionamento com Deus você tem vivido. Porque, olha só, nós vamos prestar conta com Deus. E quando eu falo isso para os irmãos, primeiramente eu falo com temor. Porque eu sei que da mesma forma que você vai prestar conta, eu também vou prestar conta diante de Deus. Eu quero alertar os irmãos para que talvez você tenha vivido uma vida dispersa espiritualmente. Que você, a partir de hoje, você mude a sua forma de pensar, que você mude a sua forma de relacionar com Deus, que você mude a sua forma de tratar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 24, abre aí por favor. Que haja temor no nosso espírito a respeito da palavra de Deus. Mateus 24, 36. Se você quiser acompanhar no telão, pode acompanhar. Diz o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Jesus mesmo falando isso, ensinando seus discípulos, a igreja. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca. E eles nada perceberam. Ouça isso. Eles nada perceberam. Noé construiu a arca, Noé pregou a respeito do arrependimento, e eles não perceberam nada. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, até que foi tarde demais. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão num campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Assim, vocês também precisam estar preparados. Ouça a voz de Jesus. Assim, vocês também precisam estar preparados. Ouça isso pessoalmente. Assim você também precisa estar preparado. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Filho virá numa hora que todos estiverem distraídos, dispersos. No momento que todos esquecerem daquilo que Ele prometeu, a sua volta. Amém, irmãos? Amém? Olha só, essa palavra não é para gerar medo no seu coração, mas é para gerar temor, para gerar mudança. Quero explicar algumas coisas para os irmãos. Aqui havia uma curiosidade a respeito de quando Jesus ia voltar. Porque, olha só, Jesus estava explicando para os discípulos dele que ele voltaria. Lá em João capítulo 14, o Senhor disse, olha, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar. Então ele garante no capítulo 14 de João a volta dele. Quando aqueles homens ouviram a respeito da volta dele, surgiu uma curiosidade. Eles começaram a questionar, Senhor, fala para nós o dia que você volta. Mostra para nós qual que é o momento, para que nós possamos nos preparar para o dia. Você sabe por que havia esse questionamento? Deixa eu te explicar uma coisa que talvez você nunca percebeu. Ouça bem isso aqui. Há uma estimativa, que entre o nascimento de Adão, presta atenção nisso, entre o nascimento de Adão e o nascimento de Jesus Cristo, se passaram mais de 4.000 anos. Talvez você não sabia disso. A Bíblia diz, no capítulo 3, quando Adão caiu, a Bíblia diz que Deus liberou uma promessa, dizendo para a serpente, dizendo o seguinte, você vai ferir o calcanhar de alguém que eu vou levantar, mas eu vou levantar alguém nascido de mulher que vai pisar na sua cabeça. Isso, olha só, isso se demorou mais de 4.000 anos. Então, olha só, gerações após gerações ouviram a respeito que o Messias, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, que é Satanás, aquele que viria para libertar o homem do pecado, aquele que viria para libertar o homem da condenação da morte, eles ouviram isso geração após geração, dias, anos, foi levantado, gerações, reinos se passaram, demorou mais de 4.000 anos. Então quando esses homens ouviram a respeito, Jesus dizendo, olha, eu vou voltar, e eles pensaram, será que vai demorar 4.000 anos também? Isso era o questionamento. Eles queriam estar preparados, eles entendiam, querido, que havia uma responsabilidade de eles estarem prontos para a chegada do dono, o dono da casa, o Senhor da vida deles. Eles estavam pensando a respeito, olha, eu preciso estar preparado. Aí Jesus diz, olha, o filho não pode dizer para você, os anjos não podem dizer, ele está dizendo, eu não posso, os anjos não podem, só tem um que pode,
esse que sabe desse dia é o Pai. Porque presta atenção, desde o momento onde Deus falou lá para a serpente, olha, eu vou levantar alguém que vai pisar na sua cabeça, presta atenção. Naquele momento Deus já liberou para o filho, dizendo, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma missão para você, a missão é você pisar na cabeça da serpente, é você libertar o homem do pecado. E Deus Pai, durante 4.000 anos, preparou o seu filho, até o dia que o pai disse para o filho, é agora, vá. E a Bíblia diz que quando o pai disse para o filho, é agora, Jesus não pensou duas vezes, Jesus saiu imediatamente. Ele veio, nasceu de uma mulher, através do mover do Espírito Santo, cresceu em graça e conhecimento, morreu numa cruz para libertar você do pecado, da morte, da condenação do inferno. Então olha só, quando Jesus ouviu o Pai dizendo, é agora, vai, eu te autorizo, vai lá, ele foi. E a Bíblia diz que quando o Senhor ressuscitou, ele subiu ao Pai. E a Bíblia diz, olha só, você pode entender uma coisa, Deus continua dizendo para o filho, meu filho, eu tenho uma missão agora. A missão agora é você voltar para libertar o meu povo dessa geração perversa. É para trazer juízo, é para trazer condenação, é para libertar o meu povo inteiramente, absolutamente. E presta atenção, os nossos dias são os mesmos dias daquela época. O Senhor, o Deus Pai está preparando o filho, está dizendo, meu filho, eu estou te preparando, porque você vai voltar agora para libertar a minha igreja, como você veio para salvar, agora você vai vir para julgar a todos. Quando o Senhor diz aqui para esse povo, dizendo, olha, eu não sei a hora, ele estava dizendo o seguinte, eu estou sendo preparado, mas você pode ter certeza de uma coisa, na hora que o Pai disser para mim, é agora, o Senhor Jesus não vai hesitar, ele vai vir rapidamente, ele vai vir rapidamente para buscar você que tem o Espírito Santo, para você que foi liberto do pecado, para você que foi liberto da condenação da morte, ele voltará. Você precisa entender isso, ele voltará, a igreja precisa ter um anseio por isso. Hosana, vem o Senhor, Hosana, vem o Senhor, que o Senhor volte logo. Então eu quero te alertar, irmãos. Talvez você pergunte assim, pastor, mas por que demora tanto? O tempo é um grande teste para a sua fé, sabia disso? Talvez você fale, não pastor, essa história de Jesus voltar, já tem mais de 2.000 anos que está falando sobre isso. E eu quero te falar, irmãos, também se ouviu falar que viria um homem, nascido de mulher, que libertaria o povo do pecado. Lógico que eles não entenderam qual que era o propósito de Jesus. E eles ouviram isso durante mais de 4.000 anos. Toda aquela geração. O Senhor faz olha aqui, o Senhor faz uma lembrança a respeito de Noé. O Senhor fala, aquela geração, ela ouviu a respeito do dilúvio. Mas a Bíblia diz que ela se envolveu tanto com o sistema daqueles dias, que a Bíblia diz que, você que não conhece a história, só vou contar rapidamente, Deus falou para Noé, Noé, eu estou arrependido de ter criado um homem, por causa do pecado, da iniquidade, do lixo, do pecado. Deus se arrependeu de criar o homem e disse, eu só encontrei você como justo. E o Senhor disse para Noé, Noé, constrói um grande barco. Pega a sua família e coloca dentro dele. Coloca pares de animais, que eu vou destruir toda a terra. Enquanto Noé construía aquilo, Noé pregava para as pessoas, se arrependa. Haverá um juízo. O que as pessoas faziam? Zombavam. As pessoas, olha só, envolvia com tudo aquilo que era contrário ao que Noé ensinava. Naqueles dias, querido, quando Noé falou que haveria uma condenação, um juízo, eles zombaram dizendo, Noé disse, haverá um grande dilúvio, haverá condenação através das águas. Eles falaram, o quê? Nunca houve chuva, como é que vai haver uma chuva que vai derrubar todos nós? E eles começaram a zombar disso.
E a Bíblia diz que eles não perceberam o que eles estavam fazendo. Sabe por que eles não perceberam? Porque nesse texto aí, Jesus disse que eles estavam fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Sabe por que eles não perceberam? Olha aqui para mim. Sabe por que eles não perceberam? É porque eles estavam tão envolvidos com as coisas naturais que eles não conseguiam enxergar as coisas espirituais mais. Quando o Senhor diz casar, dar-se em casamento, comer e beber, Ele estava dizendo, as pessoas estavam tão envolvidas com o prazer, as pessoas estavam tão envolvidas, olha aqui, com o conforto. Infelizmente você vê muitas pessoas hoje, se as suas vidas financeiras estão confortáveis, se aquilo que está em volta da sua casa está tudo bem, eles estão, olha só, eles esqueceram do Senhor, eles estão comendo e bebendo, casando e dando esse casamento. Aí você vai falar, pastor, Deus é contra isso? Não! Só que Deus é contra quando comer e beber rouba você de Deus. Quando comer e beber rouba você da obra de Deus. Quantas pessoas, querido, olha aqui, estão esquecendo da obra de Deus? Quantas pessoas estão esquecendo o chamado de Deus? Quantas pessoas, irmãos, abandonaram seus relacionamentos com Deus? O único momento que ele relaciona com Deus, ele fala com Deus, ou tem um pouco de tempo para ouvir a Deus, é quando vem num templo, e fica 1h30 para ouvir uma palavra, e muitas vezes está louco para ir embora logo. Esqueceram. Essa geração nossa está esquecendo, está tratando de forma leviana. A obra de Deus está sendo tratada de forma qualquer. Deixar a obra de Deus. Vocês são, a maioria aqui são jovens, não casaram. Quero te alertar uma coisa, que quando você casar e constituir família, que o seu casamento e a sua família não seja aposentadoria para a sua vida ministerial, para o seu propósito de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas, depois que casam, querido, eles se aposentam da obra de Deus. Como se casamento, irmãos, como se filho fosse impedimento para a obra de Deus. Pelo contrário, é um instrumento de Deus para levantar família segundo o coração de Deus contra essa geração perversa. Querido, esse povo esqueceu. Sabe por que eu vejo que muitos estão sem temor a respeito da volta de Cristo? Vou te alertar a respeito de uma coisa. Quando o Senhor veio, lá em João, coloque aí para mim, por favor. Amém? Quem está entendendo aqui? Esse irmão está assustado, não? Hã? Está tudo bem? Então tá bom. Coloque aí para mim, por favor, João capítulo 1. Olha o probleminha. Por que muita gente está brincando com as coisas de Deus? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João, o último profeta, naquele momento lá, João viu Jesus passando, as pessoas onde João pregava, estavam achando que João era o Cristo, ele era o Messias, era aquele que tinha que vir. Aí João questiona ele dizendo, não sou eu. Aí Jesus passa, ele diz, lá, olha para Jesus, aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deixa eu te explicar o seguinte, muito importante, presta atenção nisso. Isso vai mudar o seu comportamento espiritual. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio como um cordeiro. O cordeiro que faz o quê, irmãos? Ele veio como? Ele veio como? Cordeiro. Hoje, quando eu acordei bem cedo, o Senhor me fez trazer a lembrança de pessoas que estão zombando do cordeiro. Talvez você olha e pensa assim, não, Deus,
Deus é passivo. Não tem situações que te faz subir no teto e você fala, nossa, mas como é que Deus permite essas coisas? Como é que Deus permite que isso aconteça? Como é que o homem faz isso? Como é que o homem zomba do evangelho? Esses dias eu vi não vi tudo não, um pedaço, coisa que dá até... Mas uma mulher, ela zombando a Bíblia, lá queimando a Bíblia, rindo. Aí você vê aquilo e você fala, como é que Deus permite isso? Eu quero te falar, Deus permite porque Ele é o Cordeiro, apesar de Ele não aprovar. Ele é o Cordeiro que veio para tirar o pecado Ele veio para salvar. João capítulo 3, Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Eu vim para trazer salvação. Eu vim para salvar aquele que está no pecado, aquele que está condenado, eu vim para salvar. Aí, presta atenção, nós, baseado nessa palavra, baseado no Jesus, que é o Cordeiro que veio para salvar, nós esquecemos que na hora que Ele voltar, presta atenção, na hora que Ele voltar pela segunda vez, conforme Ele está prometendo que Ele vai voltar, nesse capítulo, quando Ele voltar, querido, Ele não vai voltar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você sabe como é que Ele vai voltar? Vou te falar como é que Ele vai voltar. Coloque aí, Roberto, Apocalipse 5:5. O apóstolo João estava chorando por causa da situação que estava vendo. Aí, olha só, e disse um dos anciãos, não chore, falou para João, não chore por isso que você está vendo, por essa situação triste, não chore. Aí o Senhor diz, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Como é que o nosso Senhor voltará, querido? Ele vai voltar como? Então você vai se apresentar diante do cordeiro ou diante do leão? Você vai apresentar diante de quem, querido? Então nós vamos prestar conta diante do leão. Eu estava hoje pensando um pouco sobre isso. Você teria coragem, olha aqui, com todo respeito, a respeito da palavra de Deus, você teria coragem de dar um tapinha na cara do cordeiro? De um cordeiro? Você teria coragem de fazer isso? Cordeiro natural, tá vendo animal? Já viu como é que é cordeiro, irmãos? Animal dócil. É um animal amável. É um animal que não nasceu para morder. A natureza dele não é isso. Você pode chegar lá e chutar, fazer o que, irmãos, como muitos estão fazendo, zombando do cordeiro. Mas eu quero te alertar uma coisa: o nosso Senhor não voltará mais como cordeiro, Ele vai voltar como leão da tribo de Judá. E presta atenção, querido, ninguém zomba do leão, ninguém brinca, porque eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz que os olhos desse leão é como fogo, a palavra que sai da boca dele é como uma espada, seus pés são fortes, capazes de destruir nações. O nosso Deus voltará como o leão da tribo de Judá. Então eu quero que você se prepare, como eu quero me preparar, porque você vai se apresentar diante desse leão. Sabe o que o leão representa? O leão representa a justiça. Como o cordeiro representa a graça, o leão representa a justiça. Então todos aqueles que estão vivendo de forma despreparada, todos aqueles que estão zombando o evangelho, tratando as coisas de Deus de forma brincadeira, você presta atenção numa coisa, seja atento a respeito da sua vida, você vai ter que olhar nos olhos do leão. Você vai ter que olhar nos olhos dele e prestar conta da sua vida. Jesus disse para aqueles homens, olha, que vocês se preparem. Volta lá para Mateus capítulo 24. No versículo de número 22, ele fala, portanto,
Vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Aí você pergunta, pastor, mas por que Jesus está demorando tanto? Por que o leão não volta logo? Coloque aí para mim, por favor. Ô, Roberto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Tá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha só o que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9 diz. Diz o seguinte: não se esqueçam disso, amados. Pedro dizendo, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está falando, no capítulo 3, sobre a volta de Jesus, ele está dizendo o seguinte: Deus não está preocupado com o tempo. O tempo não é empecilho para Deus, é isso que ele está falando. Versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Você está achando que Jesus está demorando? Eu quero dizer para você, Jesus nunca atrasa. Glória a Deus, irmãos. Ele não atrasa. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Como alguns estão pensando. Como alguns estão tratando as suas vidas, embrenhados no pecado, na imundície desse sistema. Estão sendo enganados por demônios. Ele continua. Ao contrário, ele é paciente com vocês. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é paciente. Diga para o irmão que está ao seu lado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é paciente com você. Final do versículo diz, não querendo que ninguém se pereça. O coração de Deus, o coração do Cordeiro, esse momento de graça, essa oportunidade da graça. Por que o Senhor está, aparentemente, na nossa mente, Ele está demorando? É porque Ele não quer que ninguém se pereça, ninguém morra sem conhecer a vida eterna, seus pecados sejam lavados pelo sangue, é por isso. E Ele termina dizendo, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que o leão não veio logo? Olha aqui. Porque quando o leão voltar, irmãos, não tem mais tempo, tá? Você que está aqui, aproveita enquanto está na era do Cordeiro, que está sendo paciente com você. Quantas vezes Deus falou com você? Essa semana eu estava pensando sobre isso. Quantas vezes Deus falou conosco? Eu estava lembrando esses dias, quantas vezes Deus falou conosco sobre nós termos a nossa vida de oração. Nós quase falamos um mês sobre isso. Recentemente, nós passamos 3 semanas falando a respeito da importância da palavra de Deus. Quantas vezes Deus falou? Aí, muitas das vezes você está dando desculpa. Muitas das vezes você está, olha só, ouvindo tudo isso. Entra aqui, sai aqui. Interessante que se alguém, olha aqui. Se um homem que você trabalha, você que é funcionário, patrão seu chegasse e falava, olha, hoje nós vamos acertar. Hoje nós vamos ter uma conversa após o expediente. Irmão, você vê homens, pessoas, irmãos, não estou falando que isso é errado, deve ser assim mesmo. Com toda moderação, é lógico. Pessoas, irmãos, eles se vigiam. Pensam, será que eu fiz errado? O que eu tenho que fazer de melhor? Aí quando eles ouvem, irmãos, que o Senhor, o leão da tribo de Judá vai voltar. A pessoa, irmãos, sabe o que ela faz dentro dela? Olha aqui, ela faz isso. Isso é conversa. Já tem mais de 2000 anos que se fala sobre isso. Para Jesus vir, demorou mais de 4000 anos. Mas eu quero te dar uma garantia. Ele veio. E Ele vai voltar. E Ele não voltou ainda.
Porque Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão da sua casa. Ele tem compaixão dos seus vizinhos. Ele teve compaixão de você, para que você pudesse ter oportunidade. Você está aqui por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus tem tido misericórdia de você, para que você se arrependa nessa noite. Você que não tem um encontro verdadeiro com Deus, você que não tem uma aliança verdadeira, talvez você é um frequentador de um culto, onde não tem mudança, continua vivendo o pecado, continua vivendo a iniquidade, irmãos, atolado esse sistema maligno. Querido, é para que você se arrependa, para que você nasça de novo. Não é porque Ele demora, é porque Ele quer salvar você. É para que Ele quer que a noiva dele esteja preparada. Ele quer que a noiva dele esteja preparada. A noiva dele não chegue com um vestido sujo. Ele não quer que a noiva dele chegue, irmãos, de qualquer jeito. Ele quer que você se arrependa, que você se lave pela palavra dele. E ele termina dizendo, olha só, quero terminar essa palavra dizendo isso. Ele disse, é necessário que você se prepare. É necessário que você se prepare. Eu não sei, Apocalipse, o Senhor disse o seguinte, para uma igreja, o Senhor disse o seguinte, vocês que não são nem quentes nem mornos. Olha aqui, irmãos. Deus, olha aqui. Deus odeia quando o homem ama dois deuses. Deus abomina, Deus odeia isso. Você que ama a Deus e ao mesmo tempo tem amado o mundo, Deus odeia isso. O Senhor diz em Apocalipse que Ele está a ponto de vomitar essas pessoas. Tamanha a náusea de Deus. Pessoas que, olha aqui, têm pensamentos duplos, sentimentos duplos, posições duplas. Deus odeia, Deus, irmãos, Ele abomina isso. Ele, olha só, Ele está te dando a oportunidade para você se arrepender. Porque quando o leão voltar, irmãos, a Bíblia diz que muitos vão chorar e ter ranger de dente, arrependimento. Por que que ouviram a palavra e não mudaram? Por que que ouviram a palavra e não se converteram? Por que que ouviram a palavra e não saíram da posição do pecado? Por que que ouviram a palavra de Deus durante tantos anos? De tantas formas, de tantos modelos? Deus falou com você, você é inculpável. Não tem como você dizer, Deus, eu não sabia, Deus falou com você, Deus falou comigo. A Bíblia diz que essas pessoas, o Senhor diz, lembra aonde você caiu. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras que você praticava. Volte a me amar em primeiro lugar. Você que tem amado algo em primeiro lugar do que a Deus, se arrependa. Se arrependa porque você vai se apresentar diante do leão da tribo de Judá. Você que, olha só, você que tem abandonado a obra de Deus, você que tem, olha só, tem esquecido a obra de Deus, se arrependa. Você que tem feito a obra de Deus de forma relaxada, se arrependa. Você que tem, olha só, você tem ouvido a voz de Deus, Deus tem falado para você ir e você não vai. Deus tem falado para você fazer discípulo e você não faz. Deus tem falado para você orar e você não ora. Deus tem falado para você conhecer a palavra dele e você não conhece. Deus tem falado para você amar e você não tem amado. Se arrependa, porque você vai apresentar diante do leão da tribo de Judá. E nesse dia você tem que estar preparado. Como eu devo estar preparado. Se arrependa, querido. Que nesse dia, que hoje, olha aqui, que hoje Deus promova arrependimento no seu coração. Porque essa geração, querido, ela não está sendo enganada meramente por causa do pecado em si, não. Essa geração está sendo enganada por coisas naturais. Correria da vida. O dia a dia que sufoca, que não tem mais tempo para Deus, não tem fome de Deus mais. Tem fome para adorar o Senhor, não tem fome para comer de Deus mais. Tem fome da vontade de Deus mais. Querido, se arrependa. O Senhor disse que você tem que se preparar. Você vai se apresentar diante desse Deus.
E ele só não veio, irmãos, porque talvez você e eu não esteja preparado da forma que você deveria estar. Porque tem áreas da sua vida que você sabe que você precisa se arrepender. Você precisa abandonar. Você precisa tomar um novo caminho. Você precisa tomar um novo curso da sua vida. Deus, Ele ama você. Só que não pense, querido. Deus, Ele ama. Mas Deus não é aquele pai bobo. Aquele pai que fica olhando o filho. E vendo o filho fazendo o que ele quer. E olha para o filho e fala, não, tá bom, é desse jeito mesmo. Querido, o leão vai voltar. Eu só quero te lembrar uma palavra que está no Velho Testamento, diz o seguinte: ai daquele que cair na mão do Senhor. Porque às vezes você tem medo da mão do diabo. Você não deveria ter. Porque a mão dele não tem poder mais sobre nós. Mas você deveria ter temor pela mão de Deus. Porque a mão de Deus tem poder. Ai daquele que cai na mão do Senhor. Ai daquele que ouve a palavra dia e noite. Hoje, antes de eu ministrar essa palavra, eu estava ajoelhado ali. Eu falei, Deus, tenha compaixão de mim. Eu vou subir para falar a palavra que o Senhor quer que eu fale. Eu não estou ministrando essa palavra porque eu quero falar para os irmãos. Porque se eu quisesse falar outra palavra, eu falaria outra. Falei porque Deus quer que eu fale. Deus quer te alertar. Deus quer despertar você espiritualmente. É por isso que eu falei. E eu prostrei diante do Senhor. Falei, Deus, tenha compaixão primeiramente de mim. Porque eu estou subindo para compartilhar algo verdadeiro. Eu estou subindo para compartilhar algo sério. Algo que nasceu do seu coração. E eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor desperte o meu coração. Eu preciso que o Senhor me dê força todos os dias. Que o Senhor me dê amor suficiente para te amar em primeiro lugar todos os dias. Que hoje seja um dia de arrependimento na sua vida. Seja um dia de novo nascimento. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Quem é ovelha do Senhor vai ouvir a voz de Deus hoje. Hoje uma senhora veio aqui de manhã. A segunda vez que ela veio. Ela falou, pastor, ela terminou ali no final do culto. Ela falou, saí daqui com a minha vida transformada. Eu creio que eu saio daqui com a minha vida transformada. Irmãos, você que tem o Espírito Santo, você que está aqui com um coração genuíno, verdadeiro, você que ama o Senhor, você que está sendo como aquela igreja que agrada o Senhor. Hosana, vem o Senhor, que o Senhor venha rápido, que o Senhor venha o mais rápido possível, porque o meu amado, eu sou apaixonado pelo meu amado, querido. Eu amo o Senhor e você ama o Senhor. Nós amamos o Senhor. Hoje Deus me acordou 6h pouco da manhã. Deixa eu te contar o que Deus me acordou hoje 6h pouco da manhã. Falei que Deus me acordou cedo. Na hora que Deus falou isso comigo, eu falei, não vou falar não. Mas de manhã eu comecei a incomodar meu coração, eu falei, vou compartilhar. Ontem nós tivemos um aniversário. Minha prima, minha sobrinha está aqui, sei lá, por aí. Ali. Tivemos um aniversário, ela até perguntou, você vai falar alguma coisa? Meu aniversário, você sempre tem uma coisa na cabeça. Na hora que eu estava trazendo ela, 6h pouco da manhã o Senhor me acordou. O Senhor me fez lembrar de uma coisa que aconteceu ontem. Fizemos o aniversário dela, meus pais, a gente ajudou a organizar, que mora fora. Bênção, maravilha, né? A família estava lá, foi tudo bem. Finalzinho, na hora que a gente estava guardando as coisas, tinha algumas pessoas mexendo lá no... Uma menina que é da igreja do Santos Dumont, estava ajudando lá. E o aniversário foi uma bênção. Na hora que nós fomos guardar as coisas, eu naquela correria para guardar, e para cá e para lá, minha esposa estava guardando. E eu precisava resolver outras coisas também da igreja, já estava tarde. Aí na hora que eu fui lá de fora, eu voltei. Aí tem uma plataforma em cima assim. Aí estava minha filha de 6 anos. Minha filha tem 6 anos. A Nicole sempre vem aqui na... Ela tem vontade de fazer parte do Ministério de Dança. Ela tem 6 anos. Esse dia ela falou, pai, eu não quero treinar judô não, eu quero é dançar, fazer parte da dança. Foi o que ela falou. Sempre ela está naquela fase de querer aparecer, né?
ela sempre dança lá no carpete de casa. A minha esposa coloca as músicas lá e ela fica lá dançando. Ela imita as meninas que dançam. E ontem, na hora que eu voltei, ela estava lá na plataforma, um tanto de criança e um abençoado. Eu não sei quem foi mesmo, não olhei mesmo quem que era, estava um pouco tampado. No finalzinho, na hora que a gente estava saindo para vir embora, alguém colocou uma música lá do Raça Negra. Aí estava lá, Raça Negra, e a Nicole lá, inocente, ela dançando com os meninos, e ela brincando lá, fazendo os mesmos gestos que ela faz lá em casa. Aí na hora que eu entrei, querido, eu ouvi a música, que até então estava colocando música evangélica. Aí eu ouvi a música, eu reconheci a música e vi a minha menina dançando na parte de cima, na parte de cima. Eu dei uma olhada assim, na hora eu fiquei constrangido em, sei lá, subir lá, não com braveza, nada, mas pegar ela de forma discreta e descer e falar: não, minha filha, você não nasceu para isso. Papai não nasceu para isso, você também não nasceu para isso. Naquela hora, irmãos, eu errei. Eu dei um sorrisinho para ela. Tinha umas pessoas rindo, achando engraçado. Talvez você fale assim: pastor, você é radical. Querido, o evangelho é para homens e mulheres que querem ser radical de verdade, para servir o Senhor. Aí na hora que eu vi ela, eu dei um sorrisinho. Eu fiquei constrangido por ela, não por mim. De talvez constranger ela na frente das pessoas. Aí eu entrei, a gente já saiu rápido, desceu. Aí hoje, na hora que eu acordei, primeira coisa que o Senhor fez, eu deitei muito tarde ontem. Na hora que eu acordei, o Espírito Santo falou: você errou naquilo, você vai prestar conta. Hoje eu reuni minha família na hora do almoço. Eu falei para minha filha, falei: Nicole, sabe aquilo que você fez? Na hora que eu falei isso para ela, ela já balançou a cabeça assim. Eu falei: você não nasceu para aquilo não, Nicole. Deus não se agrada daquilo. Aí eu falei para minha esposa: foi o que errei. Pedi perdão para elas, para Nicole, para minha casa. Querido, Deus tem trazido consciência no meu coração. Eu vou prestar conta com o leão da tribo de Judá. Eu vou prestar conta por cada alma que Deus colocou debaixo do meu cuidado, inclusive as minhas filhas. Então eu quero pedir ao Senhor, eu tenho pedido ao Espírito Santo. Deus sabe quanto que eu tenho orado pelos irmãos. Deus sabe quanto que eu tenho clamado para que Deus desperte você. Para que você ame a obra de Deus de verdade. Para que você ame o Senhor de verdade. Para que Deus, olha só, para que você não faça parte dessa geração que está misturando o santo do profano. Tudo pode, tudo vale a pena. Tem prazer, vale a pena. Querido, se prepare. Que esses dias Deus possa produzir temor no seu coração. Amém?